Que os preços estão subindo aí nas prateleiras, nas bombas, todo mundo já sabe disso. O problema é o seguinte, o que a gente precisa saber? Esses preços vão continuar subindo? Vai haver algum momento que esses preços vão estagnar, estabilizar ou baixar? O que fazer diante de uma situação, né, de inflação generalizada? Pois é, esse é o tema do Papo Dinâmico que está começando agora. Olá, gente boa! Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Você já sabe, toda terça-feira, 9h30 da noite, estamos aqui e também no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Instagram, no Twitter. Hoje nós vamos falar de inflação. Nós vamos tratar esse tema com o economista Danilo Orcida, que está aqui conosco, já esteve conosco outra vez, né, também tratando de economia, e hoje ele aqui tratando de inflação. Obrigado, Danilo, pela presença, muito boa noite. Professor Daniel, eu que agradeço, é uma satisfação reencontrá-lo, né? E obrigado. Desejo aí um excelente debate sobre um tema que é, de fato, pesado, né? Muitas vezes não é um tema, digamos que tão tragável, por se tratar de aumentos de preços, aumentos de custos para as famílias, por que não para as empresas, mas acredito que podemos sim ter um debate produtivo sobre esse assunto. Com certeza, vamos ver se a gente ajuda aí as nossas famílias, telespectadoras do Papo Dinâmico, a se orientar nesse momento, um novo momento da economia, né, no Brasil. Afinal de contas, o que é uma inflação, Danilo? Olha, a inflação nada mais em simples palavras, nada mais é do que o aumento generalizado de preços. Porque só o aumento de preço em si não é necessariamente a inflação, né? Porque... É fato. A inflação é um indicador. Nós temos um indicador que mensura mês a mês a variação de preços da cesta de consumo básico do cidadão médio. Então temos lá dentro dessa categoria de produtos, itens do ramo da alimentação, vestuário, transporte. E mês a mês mensuramos estes custos, né, estes valores, e verificamos, através de um indicador médio, de um índice médio, como foi a variação desta cesta de produtos e serviços. Então, temos vários indicadores que mensuram a inflação. Isso, você falou vários indicadores. A gente vê aí, tem o IPCA, INPC, tem o IGPM, tem os DI também, né? Tem os 15, IPCA 15, etc. e tal. Qual o melhor indicador de inflação? Olha, o ponto que os diferencia é o órgão de pesquisa que faz normalmente esta avaliação. Então temos a Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição privada que faz essa mensuração mês a mês. O IBGE, que é um instituto de pesquisa público, aí estamos falando de uma informação que muitas vezes é uma informação mais fidedigna, uma informação que pressupõe ter uma fé pública, né, já que é uma instituição pública. Então, o que vai mudar é a instituição que realiza esta avaliação. E o senhor bem comentou a questão do IPCA 15, muitas vezes, às vezes aparece esse numeral na frente. Esse numeral é índice do consumidor amplo. Índice de preços ao consumidor amplo. O que quer dizer isso? Que é amplo porque abrange mais indicadores? Abrange um volume maior de itens que são mensurados. O 15, por exemplo, o senhor citou a questão, muitas vezes o indicador aparece um referencial numérico. Aquele referencial numérico diz respeito ao intervalo de período da pesquisa. Normalmente se mensura no intervalo de 15 dias ou num período mais amplo, que aí pode ser um período de 30 dias e no acumulado normalmente se utiliza como critério de análise o ano, né? Então tá, o IPCA, então, que é o mais usado aí para medir a inflação, ele é um indicador de quem? Do IBGE ou da Fundação Getúlio Vargas? Olha, o IPCA, salvo engano, é a Fundação Getúlio Vargas que faz este cômputo. E o GPM, que é da Fundação, não? Agora me falha a memória, professor, eu confesso ao senhor que são tantos índices, mas é um índice muito utilizado no aspecto da variação, quando falamos do consumidor Mas é o básico. IPCA o principal índice de medição da inflação?
um dos principais, o IPCA e o INPC do IBGE, que são os principais indicadores, porque pegam uma cesta de consumo que refletem a realidade os média. sindicatos negociam com base no INPC, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Por que essa preferência por esse índice? Se a gente olha assim, a história dos dois índices, eles são muito parecidos, né? Não há muita diferença entre INPC e IPCA. Mas por que faz opção por um e não por outro? Eu vejo que alguns índices refletem melhor algumas realidades de alguns setores, como, por exemplo, o IGPM. Ele reflete melhor a realidade do setor imobiliário. Por isso que é muito utilizado nos contratos de locação, nos contratos de compra e venda de imóveis, porque reflete e mensura dentro daquele padrão que é pesquisado, itens que estão relacionados ao custo da construção civil. Okay. Então, a diferença dos indicadores estão relacionadas aos setores, mas é interessante notar que todos tentam pegar ali as despesas médias, né, de um cidadão médio, de modo a tentar mensurar o que variou em relação a essa cesta de consumo. O IGPM virou bicho ultimamente aí, né? Teve um momento aí que ele estava quase 40% nos últimos 12 meses. Virou um problema, porque ele geralmente é utilizado para reajuste de aluguéis e o pessoal ficou bem doido aí com um percentual assim. Por que acontece assim? Porque não deixa de ser uma distorção, ou os preços realmente chegaram a subir 40%. Se bem que chegar, né? O combustível mesmo passou de 50%, né? Nós tivemos um cenário de desarranjo na economia, né? Em razão até mesmo de todo esse cenário pandêmico. Então, alguns setores de fato sofreram mais, outros sofreram menos. E eu vejo que talvez o setor da construção civil tenha experimentado, em especial quando nós tivemos aquelas políticas de fechamento, lockdown, que foi diferente, né? Sim, sim. Alguns setores foram autorizados, outros não. Então eu vejo que o sofrimento desses setores econômicos foram distintos também. Sim. Por consequência, isso reflete nos índices. Pois é, mas qual é a sua leitura que você faz hoje? Os preços já estão suficientemente altos, vão continuar aumentando? Ou há possibilidade de haver uma reversão e os preços baixarem? Olha, falando em inflação no Brasil, primeiro é importante notar que a inflação ela é política de Estado, né? Nós temos a definição, as metas de inflação que são definidas como metas de governo, em especial no ano de 2021 nós tivemos uma meta de 4,5%. Isso no início do ano, essa foi a meta estabelecida pelo Banco Central. E hoje já se fala numa possibilidade do fechamento do ano com uma inflação próxima a 8%, o dobro da meta estimada. Chegou a quase 10% nos últimos 12 meses agora, né? No último mês, né? O IPCA, que é o que a gente falou ainda há pouco, chegou a 9,96% nos últimos 12 meses. É claro que a cada mês isso é ajustado, porque a cada mês eles fazem uma retrospecção de 12 meses, né? Então, dependendo do índice do mês, pode subir ou diminuir. Mas então você acredita que até o final do ano essa inflação deve terminar em 8%, que isso seja um pouco abaixo do que estava nos últimos 12 meses? A expectativa é que feche na casa de 8%. Quando o Banco Central estabelece metas de inflação, dentro desta meta estabelecida pode ter uma variação tanto em 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ainda assim, tecnicamente se diz que está dentro da meta, mesmo que tenha uma variação. Tá, mas então, no caso... então até o final do ano nós vamos estar fora da meta. Provavelmente. Acredito que a nossa inflação deva fechar na casa dos 8% para cima. E por que é importante observar esse indicador? Porque perceba, se o salário mínimo não for reajustado neste parâmetro, o cidadão está perdendo poder de compra em relação ao seu poder de consumo, né? Então, a meta de inflação ela é muito adotada como critério até mesmo de parâmetro para o reajuste do salário mínimo. Pois é, mas então, veja bem, nós temos um desarranjo aí. Dentro da previsão do governo, o centro da meta seria em torno de 4,5%. Como isso pode variar 2 para mais, 2 para menos, o mais seria 6,5%, né? Sim. Poderia. Então, se está 8%, já vai ser... Aliás, nesse momento já está acima, né, do teto da meta, digamos assim. E vai terminar o ano acima do teto da meta. Qual a consequência desse desequilíbrio? Olha, o aumento de preços, né? Quando falamos de inflação, a consequência maior é
corrosão do poder de compra do cidadão. Uma vez que o dinheiro ele começa a perder poder de compra. Eu vejo que esse é o principal aspecto que precisa ser avaliado. E, por consequência, no ano seguinte... Ok. Vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta e vamos ver também se o desequilíbrio fiscal é um dos motivos para esse desequilíbrio inflacionário. Daqui a pouco a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás, toda terça-feira, 9h30 da noite, e lá no canal do programa Papo Dinâmico no YouTube e também no canal da PUC TV Goiás. E você pode nos acompanhar pelas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. Lá você pode curtir o nosso programa, mandar mensagem aqui, né, para que a gente possa ler, de repente, ou então sugerir temas. Você pode sugerir temas para debater aqui, sugerir nomes de convidados, ou você mesmo, de repente, participar aqui com a gente, tá bom? Hoje estamos falando aí de aumento de preços generalizado pelo país afora e estamos tratando deste assunto com o economista Danilo Orcida, ele que é também advogado, está aqui conosco tratando deste assunto. Pois é, então o que fez, o que está fazendo nesse, digamos assim, esse desequilíbrio do controle de preços no Brasil? Desequilíbrio fiscal? É o dólar? Por que o dólar está subindo? Tem alguma coisa a ver? Como é que explica isso, esse descontrole? Olha, acredito que a economia ela pode ser enxergada por 3 prismas. O lado fiscal, que é um dos principais pontos quando falamos de economia brasileira, a questão monetária e a cambial. Eu vejo que esses 3 caminhos, de igual forma, são os caminhos que o governo pode, inclusive, buscar como política econômica para trazer um rearranjo da economia, são os caminhos que explicam o cenário econômico brasileiro. Pela perspectiva do lado cambial, há uma disparada e a desvalorização do real, que é um ponto que explica uma série de aumentos, como o caso dos combustíveis, o maior volume de exportação. Exemplo, o consumo interno, ele acaba sofrendo uma pressão de preços, porque o produtor ele se interessa em vender para o mercado externo quando a moeda começa a ter... Perfeito. Vender em dólar hoje é muito mais vantajoso do que vender em real, né? Exatamente. Então o produtor rural ele está vendendo para onde? Para a China? Exatamente. A China é um dos principais mercados. A questão do arroz, que foi um ponto fora da curva quando falamos de inflação. O arroz brasileiro ele passou a ter um novo destino. O México, que até então não era um destino de exportação. E com esse novo destino de exportação do arroz brasileiro, por consequência, tendo uma grande demanda, quando tivemos as políticas de lockdown, as pessoas buscaram estocamento de alimentos, houve uma sazonalidade até mesmo no consumo. Mas né? arroz a gente não precisava comer, né? A gente não precisa comer arroz, não precisa comer soja. Mas por que todos os outros preços aumentam? A alface aumenta, o tomate... Nós exportamos também alface, tomate, esses negócios todos aí? Olha, quando falamos de itens do grupo de alimentação, eu vejo que a principal causa também da variação de preços, ela está muito associada à questão do período de safra e entre safra. É uma questão também que explica a sazonalidade de preço. Pé de galinha, carcaça de frango, isso também está aumentando de preço, porque nós exportamos isso também. E interessante que sim, a China é um dos maiores importadores desses miúdos, né, de frango, porque faz parte do consumo daquela cultura. E, de fato, tem um grande mercado em relação... Agora, por que não os combustíveis estão aumentando no mundo inteiro? Não é só aqui no Brasil, mas a gente vê notícias aí que na Europa os preços também estão subindo. Por que está acontecendo isso fora do Brasil? Porque aqui nós temos uma série de problemas domésticos que nos permite fazer essa análise. Exportação para quem compra em dólar, tem problemas políticos que o pessoal atribui também, falta de controle fiscal, essas coisas todas. Mas fora do Brasil também está havendo um aumento de preços na parte de combustíveis, principalmente, né? Por que isso está acontecendo assim? São os produtores de petróleo, eles têm controle sobre os preços no mundo? Eu acredito que o setor dos combustíveis tem a questão cambial como um dos principais aspectos que influi.
que influencia nesta variação de preços, né? É uma questão, é um grande fator de explicação. Mas eu faço um recorte de análise aí, trazendo para o lado da política fiscal, professor. Quando olhamos a questão da política fiscal brasileira e os encargos que incorrem dentro daquele produto, em especial os tributários, nós percebemos que no Brasil, e essa talvez seja a grande discussão da reforma tributária, no Brasil o consumo ele é muito tributado. Quando falamos, por exemplo, do combustível que chega no preço final. Mas é verdade mesmo que o ICMS está majorando demais, está forçando mais do que devia o preço dos combustíveis? Olha, eu acredito que desde longa data nós nos acostumamos com a solução simples, que é aumentar tributos como forma de buscar equilíbrio nas contas públicas. O ICMS é um tributo de fácil arrecadação, tem uma importância tamanha para os estados e para os municípios que recebem receitas de repartição. Mas acredito que desde longa data nós violamos um princípio chamado de seletividade. E cito um exemplo para o senhor. A ideia da seletividade, ela nos orienta no sentido de que setores essenciais da economia precisam ser desonerados e aqueles que não são tão essenciais devem ser tributados com mais peso. Então, qual a razão hoje da alíquota do ICMS da gasolina ser 30% e do tabaco, do cigarro ser 27%? O que é mais essencial na economia? Energia elétrica, 43% de imposto, um absurdo, né? Que é uma coisa básica, né? A alíquota do, salvo engano, é 28% só de ICMS. Aí somado PIS, COFINS, somado a contribuição sobre iluminação pública, a denominada COSIP, que é de competência dos municípios, no somatório de toda essa carga tributária, isso representa quase que a metade daquela conta, né, que é paga, claro, pelo consumidor final. Bom, eu vejo que a tributação em cima do consumo, ela é muito pesada. Isso precisa ser rediscutido. E, em especial, na reforma tributária que acabou ficando engavetada nos últimos anos. Estava na pauta política, acabou adormecendo e, nos últimos 2 anos, essa matéria não avançou tanto, né, dentro do debate legislativo. Mas talvez seja um caminho, uma reforma estruturante profunda, em especial no aspecto da tributação de setores essenciais para a economia, como é o caso da alimentação, os itens da cesta básica, por que não desonerar esse serviço, este setor? Combustíveis. Os combustíveis os combustíveis representam um produto de extrema importância, não só para as famílias que precisam do transporte no dia a dia, como para as empresas que têm nos combustíveis um custo fixo, né, na sua logística, tanto de escoamento de produção. Então, eu acredito que um caminho passa pela ideia da desoneração tributária de setores que são essenciais na economia, que no Brasil, de fato, são muito tributados. Sim. Bom, a inflação está chegando aí, beirou os 10% agora, recentemente. Você acredita numa hiperinflação ou você acha que o governo tomará providências no sentido de fazer a inflação voltar ao centro da meta? Olha, olhando no retrovisor, a nossa inflação há 8 anos atrás, ela estava dentro desta casa. Nós chegamos a ter uma inflação na casa de 12%. Então, tivemos sucessivas medidas econômicas que foram direcionando no sentido... Não há risco da gente voltar aos anos 80, não, né? Quando a gente chegou a ter inflação de 80% ao mês. Olha, acredito que estamos um pouco distantes, mas este é um fantasma que ainda assola o brasileiro, né? Acredito que este cenário da hiperinflação ainda está na memória muito recente, né? Em especial da geração que viveu esse cenário de ter que comprar um produto, comprava no início do dia, no final do dia, pelo que ouço, nessa época eu era ainda criança, mas nós tínhamos uma sazonalidade de preço que era tamanha, né? Ao ponto de gerar uma necessidade de estocamento e tudo. O governo, depende do governo garantir isso ou não depende dele? É uma questão mais de mercado? Ou o governo pode, dependendo da forma como conduz, quer dizer, desconduz, desgoverna, ele pode levar o país a um descontrole total inflacionário? Olha, a inflação, o Banco Central é a instituição que tem, inclusive, como meta ou como política monetária, o controle. Então, políticas econômicas são adotadas no sentido de conter a inflação.
Mas eu não ignoro, professor, que política e economia são irmãs siamesas. Entendi. Na medida em que a política vai mal, a economia entra também no mesmo caminhar, né? A economia também vai mal. Então, eu acredito que o papel do governo, eu costumo dizer assim, falando de uma forma simples, o papel do governo é não atrapalhar a vida do cidadão, do empresário. Entendi. Não fazendo isso, eu acredito que a economia começa. Pois é, a gente vê aí que o Banco Central, ele está tomando providência no sentido de aumentar a taxa básica de juros, né? Já aumentou bastante nas 2 últimas reuniões do Copom e promete aumentar ainda mais até o final do ano como forma de fazer a inflação voltar, né? Mesmo tomando essas medidas dos 2 últimos meses, a gente viu que a inflação subiu. Então, no próximo bloco, nós vamos tocar nesse assunto aqui, ver qual a opinião do economista Danilo Orcida, né, sobre essas medidas, se elas são suficientes para, né, conter a inflação, fazer ela retornar ao centro da meta, ou se outros fatores podem complicar essa tentativa do Banco Central. E também vamos ver o que a gente deve fazer, né, no meio, né, de uma inflação tão alta. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos falando hoje sobre inflação, sobre aumento de preços, com o Danilo Orcida, economista e advogado. Então, Danilo, essa tentativa aí do Banco Central, a gente está vendo, já tem 2 reuniões, geralmente se reúnem a cada 2 meses, se não me engano, a cada mês, mas eles se reuniram já, nas 2 últimas vezes que reuniram, aumentaram a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. Hoje, se não me engano, está em torno de 6,25, a chamada Selic, né, que é a taxa básica de juros. E o objetivo de aumentar a taxa básica de juros é conter o consumo e, com isso, abaixar os preços. Só que os preços não abaixaram, pelo contrário, estão subindo, continuam subindo. E isso, de certo modo, nos deixa assim, bastante revoltados, porque ao mesmo tempo que os preços sobem, os salários, a renda, né, do trabalhador não aumenta da mesma proporção. Claro que fica aí um passivo, né, para as empresas aumentarem e tal, mas isso não ocorre na mesma velocidade nem no mesmo tamanho, né? Isso vai ser suficiente, essas medidas aí do Banco Central, ou o governo precisaria tomar outras providências para, enfim, conter essa alta de preços? Olha, acredito que aumentar taxa de juros neste momento é inoportuno. Inoportuno por quê? É uma medida que visa e que pode conter a inflação, porque de fato atinge o consumo que é financiado? Sim. Pode impactar na questão da inflação de demanda, na redução da demanda, porque no Brasil o consumo em sua boa parte é financiado. As pessoas financiam seu consumo, né? Aquisição de bens, serviços. Só compromete uma renda futura para ter um bem agora. Exato. E deixar isso mais caro, neste momento econômico, e aí eu digo inoportuno por quê? Porque as pessoas passaram por um cenário de desarranjo financeiro, né? E muitos estão buscando fazer a recomposição. O governo não só aumentou a taxa de juro básica através do Banco Central, mas aumentou também o IOF, né? Num total contrassenso, né? Exato, e somando todos esses encargos, se somados, hoje o consumo ficou de fato mais caro. Por exemplo, financiar um veículo, se somar o IOF, que foi aumentado, tudo bem, a finalidade deste aumento de arrecadação do IOF tem uma finalidade que é custear o Auxílio Brasil, sim, que é uma política social, buscou-se aí, portanto, no aumento da tributação, fazer caixa para um compromisso de assistência social do governo, mas é preciso enxergar as consequências também. Eu vejo que o lado negativo do aumento da taxa de juros e do aumento do IOF, como é o caso em questão, vai atingir em especial o cidadão que precisa do crédito. Do crédito, neste momento, para refinanciar as suas dívidas. Refinanciar as dívidas ficou mais caro. Do crédito para financiar o seu consumo. Então, neste sentido, acredito que é inoportuno neste contexto. Sabe-se que, quando se fala do IOF, este aumento do IOF ele foi estabelecido dentro de um lapso temporal, até 31 de dezembro. Até o final do ano, isso. A partir do próximo ano, a fonte principal que vai financiar este auxílio é o imposto de renda de pessoas jurídicas. Então,
de certo modo, acredito que talvez seja uma fonte mais interessante de ser tributada, porque parte-se do pressuposto que existe uma capacidade contributiva maior por parte das empresas do que das pessoas físicas, que são as maiores contribuintes no imposto de operação financeira. Até essa reforma, mini reforma tributária aqui, os empresários não pagavam a distribuição de dividendos, né? Não pagava imposto, né? Distribuía os dividendos, isto é, a empresa rendia lá os seus lucros e na hora de distribuir os lucros, o lucro era distribuído sem cobrança de imposto. Né? Agora que passaram a tributar, mas mesmo uma taxa bem baixa, não sei se não me engano, de 15%, 20% sobre a distribuição de lucro, né? E eu acredito que o nosso sistema tributário já passou de hora, né, de ser, de retomar a pauta. Nosso sistema foi desenhado em 1966, já não reflete a realidade econômica das novas formas de relações econômicas que surgiram. Entendi. Existem vácuos de tributação. E eu vou citar, falando em vácuos de tributação, só uma questão aqui rápida, professor. Perceba que se os municípios não instituírem os impostos de sua competência, eles estarão taxados de um ato de responsabilidade fiscal. Sim. Se os estados também não instituírem os impostos de sua competência, à luz da lei de responsabilidade fiscal, eles ficam impedidos de receber como penalidade transferências da União. Sim. Agora, a União não instituiu o denominado imposto sobre grandes fortunas, tem competência para tanto, e não instituiu, em tese, um tributo que poderia tributar a renda e abrir margem, inclusive, para desonerar a tributação que incide sobre o consumo. E, nesse sentido, eu vejo que, para a União, ainda que se interprete que o não exercício dessa competência tributária seja um ato de responsabilidade fiscal, porque a lei de responsabilidade fiscal diz que não exercer as competências constitucionais da tributação, que a Constituição trouxe como possibilidade de tributação, é ato de responsabilidade fiscal. Tá. Então, mas vamos voltar sobre a inflação aqui. Os preços aí no supermercado, nas lojas, nas feiras estão astronômicos. Tem os indicadores, o IPCA, que nós já falamos aqui, que mede os índices de inflação. Mas, na maioria das vezes, o cidadão que usa sua renda, seu salário, principalmente para comprar comida, coisas básicas para casa, ele sente uma inflação muito maior do que essa. Existe isso mesmo ou é apenas uma sensação psicológica? Mas existe mesmo a possibilidade do IPCA estar mostrando lá 9,9% de inflação e a inflação na prática da cesta básica, por exemplo, ser 20%, 30%? Existe essa possibilidade? Essa possibilidade é um fato. Porque, perceba, o índice de inflação ele é uma média de variação de preços de uma gama ampla de produtos. E ele é nacional também, né? Pode ser variar de uma cidade para outra. Goiânia pode ter uma inflação muito maior do que tem em São Paulo, Rio de Janeiro, etc. É uma média, né? De uma fato. média, né? Imagina, então se o vestuário a variação foi 0,01%, a variação do arroz pode ter sido 40%. Então, o grande ponto é, itens que são essenciais, de fato tiveram um aumento muito grande. Quer dizer, como uma pessoa que só compra comida para casa e outro que compra comida, compra passagem, compra viagens, sei lá, compra lazer, essa pessoa, de repente, a inflação está refletindo a realidade dele porque ele tem um espectro muito mais amplo de consumo. E o outro que a renda só dá para comer, de repente ele está pagando mais porque justamente o item alimentação está tendo um reajuste maior. Como, aliás, a gente viu aí recentemente tomate subindo 30%, batata, né, os produtos de hortifruti granjeiro tendo um reajuste muito maior do que a inflação medida. Né? É fato. E é esse o grande ponto. Eu acredito que setores que são essenciais precisam de uma atenção especial. Mas o que o cidadão, então, tem que fazer? O trabalhador tem que fazer para conviver numa situação, para ele não se sucumbir. De repente, hoje mesmo, esses dias mesmo, eu estava vendo aí uma reportagem dizendo que o gás de cozinha está valendo mais de 10% do salário mínimo. Então, a pessoa que ganha salário mínimo, 10% já vai em gás. Né? Tem gente que, inclusive, estava deixando de comprar gás e fazendo fogão de lenha. Né? Outro foi usar álcool, né? E acabou se queimando todo e tal. Então, mas certamente não são essas as soluções para o cidadão. O que o cidadão que ganha tão pouco consegue driblar essa situação e sobreviver?
Olha, acredito que Eu estou perguntando isso porque o presidente da República recentemente sugeriu tomar banho na água fria e outra coisa que ele falou lá também, que esqueci agora. Eu também não me recordo. Ele falou assim, sugeriu, toma banho na água fria, porque a energia elétrica estava subindo muito, né? Toma banho na água fria e sobre a alimentação ele falou comer alguma coisa lá, não comer carne, né? Mas certamente não é esse uma solução adequada, principalmente vindo de um presidente da República, né? Os caminhos que restam, em especial num supermercado, é a substituição de produtos, né, por uma proteína por outra. Teve gente que substituiu, por exemplo, o fígado do gado, da galinha, pelo pé da galinha. Mas o pé da galinha subiu também de preço. Então, a pesquisa de preços para estar acompanhando, perfeito. Numa tentativa de manter o mesmo padrão de consumo, a preferência e trabalhar conteúdo. Mais, arrumar outro emprego também. São caminhos que talvez levam a economia, talvez a pesquisa de preços e, por que não, a substituição de... Pechinchar também, dependendo da situação, a pessoa pode pechinchar, mas é difícil pechinchar numa feira, né? Na feira, muitos buscam aquela xepa, né? Aquele momento final. O momento final, que já está no queima, de repente conseguir um preço melhor. Mas dar sempre preferência ao conteúdo e não à marca também. Isso é muito comum em supermercados, nós compramos a marca. Então é sempre estar atento ao conteúdo. Às vezes o conteúdo é o mesmo, porém não carrega aquela marca tão conhecida, tem a mesma qualidade e você pode conseguir o melhor preço. Pôr mais água no feijão também, economiza um pouco, né? E trocar os alimentos, né? Realmente, ao invés de comprar uma picanha, compra uma asa de frango. Se bem que a asa de frango está cara também. Está difícil, realmente. Hoje em dia está difícil, até aquela frase eu acho que deveria sair aí, né? Se beber, não dirija, né? Porque, na verdade, se o cara bebe, não vai ter gasolina para dirigir, né? E se dirige, não vai ter nada mais dinheiro para beber. Mas, tá, tudo bem, nós estamos falando de quem tem uma renda, né, que praticamente é comprometida com coisas básicas, com consumo básico. Mas tem as pessoas também que, às vezes, têm dinheiro aplicado, né? Então, eu queria saber a sua opinião sobre isso. Num processo inflacionário tão alto, o que fazer para manter, né, o poder aquisitivo do dinheiro que eventualmente você tem na poupança ou no CDB em alguma aplicação. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos falando de inflação, de aumento de preços e o que fazer, né, numa situação de tanto desconforto, principalmente para quem trabalha. Então, você falava aqui no intervalo, Danilo Ursida, nosso economista entrevistado de hoje, quantos por cento da população ganha até 2 salários mínimos? Algo próximo a 60% das famílias brasileiras estão dentro dessa faixa. Nós estamos falando de mais de 120 milhões de brasileiros que estão dentro dessa faixa de até 2 salários mínimos. Como renda formal. E aí o brasileiro faz das tripas coração, né? Só se for um cara muito assim seguro para ter algum dinheirinho para investir, né? Para deixar na poupança, por exemplo. E há uma estimativa muito interessante de um instituto de pesquisa conhecido, que é o DIEESE. O DIEESE, ele lista o salário mínimo ideal, enquanto pesquisa de preço, o que seria o salário ideal para a gama de produtos. O que seria hoje um salário mínimo ideal? Qual o valor? O salário mínimo ideal hoje seria, salvo engano, R$ 5.500, que seria o salário suficiente para custear o que nós chamamos de mínimo existencial, que foi a essência do conceito traçado na Constituição. Porque a Constituição traz que o salário mínimo ele tem por finalidade atender as despesas, né, de saúde, educação, lazer, alimentação, vestuário. Vestuário, enfim, hoje habitação. Isso. Acredito que o salário mínimo não seja suficiente muitas vezes para habitação. Não, com certeza não. Então, esse pessoal que ganha até 2 salários mínimos, nós estamos falando de aproximadamente 130 milhões de brasileiros, esse pessoal, nós no bloco anterior ensaiamos aqui de forma irônica e tal, mas o certo é que eles estão com maior dificuldade, né, para sobreviver numa hiperinflação. Você já falava de indo no supermercado escolher marcas menos atrativas, né, marcas menos procuradas, né, para tentar comprar mais barato e tal. Mas isso pode não ser suficiente também, né? E uma coisa interessante que acho que começa a acontecer nos supermercados é a redução do tamanho das embalagens para manter-se preços. Muitas empresas
Até então vendiam lá 1 quilo de sabão em pó. A embalagem reduziu para 900 gramas. Era 1 litro de óleo. Agora já não é 1 litro, tem 10 ml ali a menos, né? Se observarmos, esse movimento está acontecendo por parte das próprias indústrias, que estão reduzindo quantidades, reduzindo as suas embalagens para manter o preço. Na verdade, o consumidor está comprando menos. Em verdade, na prática, o consumidor está consumindo, está comprando uma menor quantidade. Tá, então uma alternativa é escolher marcas diferentes, mais baratas e comprar. Outra coisa é mudar mesmo produto. Se a pessoa comia um tipo de produto mais caro, escolhe um mais barato com o mesmo poder nutricional. Outra solução é fazer bico, como a gente sugeriu ironicamente, mas fazer bico mesmo, conseguir fazer outras coisas, né? Eu vejo que o brasileiro ele busca uma forma alternativa, às vezes, de obter uma renda extra, uma renda complementar, é o que nós chamamos de bico, né? Ganhou esse nome no senso comum. O governo criou um crediário aí na Caixa Econômica, que a pessoa pode pegar um empréstimo de 300 a R$1.000. Isso é solução? Olha, empréstimo é endividamento. E num cenário em que se tem aumento de encargos, em especial de juros, aí nós estamos falando de encargos que incorrem sobre os encargos moratórios. Numa hipótese de inadimplência, diante de uma alta taxa de juros, esse encargo pode transformar uma pequena dívida numa dívida impagável. É mais um inconveniente que o governo cria. Eu vejo que é uma forma de gerar uma possibilidade de acesso a um financiamento, a uma forma de se financiar ou refinanciar o consumo. Mas é importante lembrar que dívida não é renda. Né? Sim, então é uma solução mais para os bancos do que para o povo, eu acho. Porque se o cara vai comprar crédito, ele vai estar remunerando o banco, e não ele se remunerando. Pelo contrário, ele está se comprometendo ainda mais. Né? É verdade. E muitos usam, às vezes, o cheque especial como se fosse um acréscimo de renda, depois se vê numa condição de superendividamento, porque a taxa de juros da operação, por exemplo, é uma taxa impagável. Agora, cartão de crédito existe também. Possibilidade também das pessoas que estão nessa situação, nós estamos falando de 135 milhões de brasileiros, essas pessoas poderiam reagir também politicamente, né? É um caminho também. Né? Professor, eu vejo que o caminho viável para o Brasil é nós repensarmos, em especial, a política fiscal brasileira. A nossa política fiscal, hoje, ela engessa a economia. Nós temos um tributo uma tributação muito alta sobre o consumo. É preciso redesenhar caminhos de tributação que alcancem mais a renda, a capacidade econômica do contribuinte. Eu vou citar alguns exemplos aqui de uma forma bem ampla, bem rápida. Exemplo, qual a razão de não se tributar pela via do IPVA embarcações de luxo, helicópteros, aeronaves e tributar um veículo de baixa potência? É um absurdo. Meu carro eu paguei 67% de imposto. Absurdo. Eu fiquei assim, entre o imposto federal e estadual, somando junto, dava 67%. Falei, uai, que isso? Paguei mais imposto do que o carro mesmo. Nas legislações estaduais, na sua maioria, prevê a possibilidade da tributação de aeronaves e de embarcações, mas por uma questão jurídica, até foi um entendimento firmado por um tribunal superior no Brasil, compreendeu-se que não poderia tributar. Mas perceba, quem tem capacidade para comprar um barco de luxo não paga tributo sobre isso, um tributo sobre a propriedade. Agora, quem compra uma motocicleta de baixa potência para o exercício das atividades do dia a dia, paga tributo. O ICMS sobre os combustíveis, que é uma questão que ganhou muita evidência por conta da alta dos combustíveis. Veja, imagine um cidadão, o Neymar, né, uma pessoa conhecida, uma figura pública, abastecendo um veículo de luxo no posto de gasolina. Ele vai pagar 30% em cima daquele abastecimento. E um cidadão que está abastecendo um veículo de 1.0... Isso você está falando do ICMS, né? Porque se for colocar toda a cadeia de impostos, desde a indústria até ali, vai dar muito mais. Eu digo em especial o ICMS, o valor que incide sobre o abastecimento. Aqui em Goiás é 30%. Não se tem, nessa forma de tributação em cima do consumo, que nós chamamos de respeito à capacidade contributiva. Porque se o cidadão que tem um veículo de baixa potência, que abastece naquele que trabalha aí como motorista de aplicativo, paga o mesmo imposto que o Neymar paga na sua Ferrari. Eu não sei se tem Ferrari, já teve, eu acho, mas não sei se tem. Mas tem jatinho, né? Imagino que sim. Ele tem jatinho, paga querosene pro jatinho lá.
Então, essa fórmula de tributação, ela não equaciona a capacidade de acordo com a riqueza. Sim, com certeza não. Tá, mas aí o sujeito que tem dinheiro para aplicar, nós falamos dos 135 milhões que só tem dinheiro para consumir, para comprar alguma coisa. Mas tem aí alguns milhões de brasileiros que têm dinheiro para aplicar. O que fazer para o dinheiro não perder o poder aquisitivo? Vou explicar. Na poupança, por exemplo, a poupança, se não me engano, está rendendo bem menos do que a inflação. Né? Então, eu estou entendendo que se você, durante um ano, sua poupança lhe rende 6% e a inflação está 9%, você está perdendo 3%. Certo? O CDB também está da mesma coisa. No máximo, a gente consegue aplicar aí 100% CDI. Certo? O CDI, o que é? Fica um pouquinho abaixo ali, quando a Selic está subindo, em geral, ele fica um pouquinho abaixo da Selic, que está 6,25%, o CDI deve estar 5,5%, 5,6% por aí. Certo? E a inflação está 9%. Então, o cara está perdendo vertiginosamente. O que fazer para manter o poder aquisitivo do dinheiro? Tem que ir para a Bolsa de Valores? Olha, quando falamos de investimento está muito associado à ideia de risco. Então eu digo o seguinte, quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho. Essa é a lógica do mercado. Mas a Bolsa também está perdendo, né? Quem está investindo em Bolsa não está ganhando também. Olha, eu acredito que o cenário de investimento na Bolsa de Valores foi, nos últimos anos, nos últimos 2 anos, considerando o período da pandemia, foi um excelente cenário. Aí vou citar um caso como exemplo. Investimento em ações de empresas aéreas. Uma ação, vou citar aqui porque é o valor o nome da ação representa o nome da empresa. Uma ação da Azul, em média, antes da pandemia, era negociada na casa dos R$45 a R$50. Estava ali naquele patamar de preço. No período do fechamento dos aeroportos... Quem investe nas ações da Azul vai ter que repensar, porque eu sou cliente da Azul, do Clube Azul, né, e vou sair do Clube Azul, porque os pontos estão mais caros que o preço da passagem. Mas eu cito só uma questão de investimento, de momento então e oportunidade. Eu vou sair, então, portanto, as ações da Azul vão cair. Eu cito a Azul como um exemplo de empresa, mas outras empresas aéreas que são cotadas em bolsa. O valor da ação foi a R$5. Então, foi um momento muito oportuno para quem tinha dinheiro para comprar. Durante a pandemia, as empresas aéreas sofreram aí uma recessão grande. Agora, com o reaquecimento, estão voltando. Né? Investimento em ações nesse contexto foi uma excelente oportunidade. Investimento em empresas de construção civil, em empresas que estão relacionadas a shopping, porque com o lockdown houve fechamento, houve todo um cenário de incertezas, uma corrida para venda e uma desvalorização. A exemplo, a empresa aérea, o valor reduziu a quase R$5. Sim. Quem comprou ações a R$5, hoje já consegue vender, está em média entre R$36 a R$41. Conseguiu triplicar o valor do capital no intervalo pequeno, de menos de 2 anos. Sim. Então, existem momentos de oportunidade. Eu vejo que há riscos e incertezas, mas existem oportunidades. Então, agora, a lógica do investimento é, quanto maior o risco, maior a remuneração. A poupança tem um risco muito baixo, portanto, a remuneração de igual forma mas muito nesse baixa. caso, o risco está sendo um risco grande, que a pessoa está perdendo. Né? Quem tem dinheiro na poupança está perdendo para a inflação. Existem, eu nem costumo chamar poupança de investimento. A poupança ela é uma forma de se guardar dinheiro, mas muitos optam por esse caminho porque ela tem uma liquidez imediata. Ou seja, se você precisa daquele dinheiro, você pode resgatar. Tem outras soluções para quem tem uma boa grana investida aí no mercado financeiro, no mercado de capitais. Existem, por exemplo, soluções no sentido de... Você recomendaria a pessoa tirar esse dinheiro e investir em coisas reais, por exemplo, em terreno, em fazenda, em boi, sei lá, em apartamento, em casas, no mercado imobiliário? Que outro tipo de investimento pode ser feito? Em coisas mais concretas? Acredito que o mercado imobiliário, no último ano em especial, teve uma certa aquecida, em especial porque houve digamos que um novo arranjo em relação às formas de trabalho. Muitas pessoas que moravam em apartamentos menores, em razão da implantação e da consolidação do home office, se viram numa necessidade de montar um escritório em casa, então buscam um apartamento maior. Então houve uma nova dinâmica aí nesse mercado que trouxe um certo aquecimento. É um bom investimento, sim. No mercado imobiliário. Exato. Fundos imobiliários seriam uma boa também? Fundos imobiliários, fundos de investimento em geral. Legal. Acredito que são caminhos viáveis. Bom, infelizmente a musiquinha tocou e nosso tempo acabou. Danilo Orcida,
nosso entrevistado, economista, advogado. Muito obrigado, acho que foram muito esclarecedoras as suas orientações, suas respostas aqui para nós, né, suas opiniões. Então eu te agradeço muito, muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez, né, por essa companhia aqui agradável. Eu que agradeço, professor, e é sempre uma satisfação retornar a essa casa. Que legal, muito obrigado, boa noite. E para você que nos acompanhou, nosso abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima.